Pessoal, continuando o treinamento de dados ambientais 2022, o Simbioma. O Simbioma já está acontecendo, e aí eu vou manter essas gravações e o curso em si deve acabar daqui a 2, 3 semanas. Eu não vou colocar um prazo para o pessoal entregar as coisas. Eu ainda não coloquei mais atividades para propor. Eu vou pôr depois que acabar tudo, coloco algumas atividades para poder cumprir o, o programa e não atrapalhar o andamento, acompanhar as palestras e os outros eventos que aconteceram no Simbiome e que vão acontecer ainda nos próximos dias. A gente está na parte um, que são as etapas de análise de dados ambientais. Já passou por perguntar e por preparar os dados, praticamente tudo. Para não preocupar também o tempo das coisas, esse primeiro preparar, como eu estou introduzindo também os softwares, ele demora mais. As outras etapas são bem mais rápidas, porque a gente já vai usar o software, só vou mostrar como que faz em cada um e encerrar. Mas, continuando nessa parte de preparar, então no 2 a gente falou sobre compreensão e estrutura de banco de dados, definição do conjunto de dados, software para o conjunto de dados e banco de dados, relação dos dados tempo e espaço. Aí eu passei no último pelo planilha, agora eu vou passar pelo R e depois na sequência pelo SQL, né, pelo banco de dados e pelo SIG. São introduções curtas de uso de dados nessas plataformas. Eu vou mudar um pouco. Eu fiquei em dúvida de como que eu ia passar tanto os três próximos, né? A planilha ela é muito para análise de dados, ela já é uma ferramenta específica para análise de dados e relativamente simples, né? Você pode instalar algumas coisas a mais nas planilhas, você pode colocar uns plugins, umas outras coisas, mas é bem menos comum do que nos outros. Os outros eles são gigantescos. São ferramentas muito poderosas, que fazem muita coisa. Aí, como eu vou focar na parte de conseguir fazer o que eu estou fazendo no Excel ou no Google Sheets para o próximo, né, para os outros, eu vou passar por pouca coisa. Mas para você chegar, usar algumas partes do SQL, igual eu fiz ali as consultas de dados no BigQuery, e o do R e do GIS, a gente precisa, o SIG, né? A gente precisa conhecer um pouco mais. Tem algumas coisas que não vai ter jeito. Aí, o que eu coloquei a mais na pasta de dados, e vou colocar lá no Classroom, são esses cheat sheets, tutoriais e colas aqui. O cheat sheet eu uso muito e eu acho muito bom. Eu vou navegar ele aqui para vocês entenderem. São todos esses arquivos, mas aqui embaixo tem os links mais organizados. Ó. Esses links no texto aqui embaixo, joga aqui para cima nesses arquivos, tá? Então, por exemplo, no caso do R, eu vou falar hoje sobre o RStudio diretamente. O R em si, eu posso começar aqui com um exemplo e mostrar como que ele funciona. Ele originalmente era meio que uma calculadora, então eu vou falar sobre isso depois. E hoje ele é uma ferramenta muito mais poderosa, principalmente de visualização e análise de dados. Mas ele tem um monte de coisa que você pode instalar nele. Assim como o PostGRI e o PostGIS tem um monte de coisa que você consegue fazer a mais. E o GIS também você pode instalar um monte de coisa. Eu vou tentar pelo menos mostrar como que a gente instala essas coisas a mais e como que a gente usa. E qual que é o uso que a gente faz principal dessas coisas que a gente já tem aqui, tá? Então, no caso aqui dos cheat sheets, ó, são PDFs. Se você abrir aqui o RStudio, esse IDE aqui, a interface gráfica dele, estão todos em inglês, então vai precisar pelo menos o básico de inglês, ou então usar um tradutor. Nos casos aqui, como são muitas informações, eu não vou passar por tudo isso. Eu vou mostrar o básico no RStudio. A gente vai usar ele online, então já vai usar direto aqui. E a vantagem de usar online é que ele já vem instalado. Então, essas partes todas aqui que são, se você ficou na dúvida de como que eu faço alguma coisa, às vezes aqui você encontra. E fora que na internet dá para encontrar, mas o básico de abrir o programa, abrir um arquivo, subir com os dados, começar a analisar os dados, filtrar e fazer alguns gráficos, essa parte eu vou cobrir. O restante, ou se você tiver interesse, a gente avança mais. Eu não uso R no meu dia a dia muito, eu faço uma análise ou outra nele, mas eu achei bem legal de incluir, porque muita gente usa, e pelo que eu reparei, muita gente usa
de um jeito como se já pegasse aquilo pronto e só soubesse usar quando está pronto. Não faz desde o. Entende desde o começo. Vou tentar fazer esse entende desde o começo curto, né? De como que a gente abre e como que eu posso trabalhar com R junto no dia a dia. Hoje está muito mais fácil de usar, por isso também que eu achei legal de pôr. Você acessa o R por aqui, ó. Se eu for no RStudio Cloud, que é na raiz dele, né? Ele vai pedir um login. No meu caso aqui já tem os cursos, né? Mas se você estiver fora, ele vai. Você precisa criar um login para esse RStudio Cloud. Tem umas limitações também, igual o Data Studio, mas para o que a gente faz no curso e para o que você faz no dia a dia, muito improvável que você vai precisar da parte paga. A não ser que você vá processar mesmo dados aqui, ele não é barato para processar. A gente fez aqui um custo e ele sai mais caro do que manter uma máquina com R instalado numa plataforma de dados qualquer. Com a vantagem de que ele está sempre atualizado, que ele funciona do jeito dele. Se você tiver o recurso, às vezes até vale a pena para você não precisar passar por todo o preparo do sistema para depois colocar a ferramenta para funcionar. Eu vou abrir ele só aqui e interromper esse vídeo para poder passar já usando, porque senão vai ficar. Essa introdução minha foi mais para explicar como que eu vou fazer daqui para frente. Eu vou seguir essa ordem do que a gente vai fazer e com esses tutoriais aqui em mente, tá? Eu não vou fazer uma apresentação específica de cada um, porque a apresentação vai ser o próprio exemplo, né? O próprio uso. Então, o R tá aqui, ele está funcionando numa máquina virtual que aparecem as informações aqui em cima. Então, no gratuito eu posso usar um processador com 1 GB e tem 1 hora de projeto de execução de fundo, né, de background. O sistema meu aqui, ó, é um Linux instalado lá, é a única opção que eu tenho. E eu criei um projeto, ele está aqui e tal. Não tem nenhum dado adicional. Mas então, na verdade, quando você usa o RStudio, que você está usando algum computador com uma capacidade reduzida de execução, mas que ele já vem com o software pronto para usar. Ele não tem tudo instalado, então tem que tomar cuidado também, porque nem o R, nem o RStudio, nem nenhum que você instala. No caso, como ele é muito grande, muito amplo, ele tem muita coisa que você pode adicionar, ele não vem tudo instalado. Você vai precisar instalar. É mais fácil do que instalar um programa, por exemplo, porque você pode instalar aqui dentro mesmo. Mas eu vou fazer o início dele e a gente fala sobre esse começo para quando você encontrar erro, então quando você quiser fazer alguma coisa, você saber por onde começa. Tá?